Olá! Já estão prontos para a história de hoje? Deixem um like e sigam o Histórias Quebradas dos nossos avós. Vamos começar! Hoje, aos meus 68 anos, quando ouço o barulho de uma bicicleta passando na rua, meu coração ainda dá uma apertada. Pode parecer bobagem, mas é que esse som me leva direto para aquela tarde de sexta-feira de 1970, quando eu tinha apenas 13 anos e vi minha mãe subir na garupa da bicicleta do seu Toninho pela primeira vez. Lembro como se fosse hoje. Estava lavando os pratos da janta na bacia de alumínio, com as mãos já enrugadas da água fria, quando ouvi aquela cantiga de roda que ela sempre inventava quando estava se arrumando. Era um sinal, sabe? Como quando a gente escuta o Bem-TV cantar e já sabe que vai chover. Carolina, venha cá, minha filha. Ela me chamou do quartinho onde dormíamos eu, ela e a pequena Maria de 4 anos. Quando cheguei na porta, ela estava passando aquele batom vermelho que guardava numa latinha velha de açúcar cristal, se olhando no pedacinho de espelho rachado que papai tinha pregado na parede antes de morrer. Vou visitar sua tia Rosa na cidade. Você cuida dos seus irmãos, tá bom? Volto no domingo. Meu estômago fez uma volta estranha. Tia Rosa? Mas a gente nem tinha tia Rosa. Fiquei ali parada, com o pano de prato ainda na mão, vendo ela pegar aquela sacolinha de feira onde guardava suas poucas roupas boas. A blusa florida que papai tinha dado no aniversário dela, a saia marrom que ela usava para ir na igreja e aquele perfume barato que cheirava a jasmim misturado com álcool. Do quintal chegou o barulho da bicicleta parando. Seu Toninho deu 2 batidas na porta da frente, sempre educado, sempre sorrindo com aqueles dentes meio amarelados de tanto cigarro. Era um homem de uns 40 anos, casado com Dona Lindaura, que morava 3 casas para baixo da nossa. Ela sempre estava grávida ou com o bebê no colo, coitada. Nunca desconfiou de nada. Dona Teresa, já tá pronta? O ônibus passa às 5h30, ele falou, tirando o chapéu da cabeça num gesto que queria parecer fino. Minha mãe saiu praticamente correndo, como se tivesse medo de mudar de ideia. Nem me deu um beijo de despedida direito, só passou a mão no meu cabelo e sussurrou. Você é a mais velha das meninas, Carolina. Cuida de todo mundo. Fiquei ali na porta vendo ela subir na garupa daquela bicicleta preta, ajeitando a saia para não mostrar as pernas, segurando na cintura dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. O barulho das rodas na terra batida foi sumindo devagarzinho, junto com a poeira que eles levantaram. Quando me virei para dentro de casa, me deparei com 6 pares de olhos me olhando. Miguel, de 15 anos, já trabalhava numa oficina desde que papai morreu, mas ainda era menino. Ana, de 11, me ajudava com os afazeres, mas sempre com cara de quem não entendia por que tinha que fazer serviço de gente grande. João, de 9, Pedro, de 7, a pequena Maria, de 4, e o bebê Luiz, de apenas 2 aninhos, que naquela hora mesmo começou a chorar querendo o colo da mãe. Mamãe, mamãe, foi a primeira coisa que ele falou, estendendo os bracinhos para mim. Peguei ele no colo, sentindo como pesava, como estava quentinho de febre baixa que sempre dava quando os dentes estavam nascendo. Mamãe, mamãe, ele repetia, apontando para a porta. Mas no fundo do meu peito já tinha uma sensação ruim, como quando a gente sabe que vai apanhar uma chuva brava e não tem onde se esconder. Não era a primeira vez que eu via a mamãe olhando pela janela quando seu Toninho passava de bicicleta indo para o trabalho. Não era a primeira vez que ela suspirava fundo e falava que a vida de viúva era muito difícil, que ela ainda era nova, que papai não ia querer que ela ficasse sozinha para sempre. Ela tinha 34 anos quando ele morreu. Eu lembro dela chorando no velório, mas também lembro de como ela olhava para os homens que vinham dar os pêsames, como se estivesse procurando alguma coisa que tinha perdido junto com o marido. Naquela primeira noite, tentei fazer tudo como ela fazia. Esquentei o leite para o Luiz, mesmo que ele não quisesse tomar na mamadeira. Ele queria o peito da mãe, coitadinho. Mandei todo mundo escovar os dentes com aquela pasta que a gente fazia de sal e bicarbonato. Rezei o terço como papai tinha ensinado, com todos ajoelhados na sala, até a pequena Maria repetindo as Ave-Marias que não sabia direito. Mas quando chegou a hora de dormir, foi que a coisa ficou difícil de verdade. O Luiz não parava de chorar. Maria ficava perguntando onde estava a mamãe.
Pedro tinha medo do escuro e queria dormir na minha cama. João estava com dor de barriga de tanto doce de goiaba que tinha comido escondido. Ana ficava resmungando que não era justo ela ter que ajudar enquanto Miguel só ficava deitado na rede do quintal. Era como se a casa inteira tivesse perdido o prumo quando ela saiu. Sabe quando a gente tira a viga principal de uma construção? Era isso. Tudo desabando devagarinho, e eu tentando segurar as paredes com essas mãos de menina de 13 anos. No sábado de manhã, acordei com o Luiz chorando de fome. Fui esquentar o leite, mas tinha acabado. Olhei na lata onde mamãe guardava o dinheiro da feira. Só tinha algumas moedas. O suficiente para comprar pão, mas não para leite. Foi aí que bati na porta da dona Aparecida, nossa vizinha, uma senhora de uns 50 anos que sempre foi muito boa para nós desde que papai morreu. Ela tinha 5 filhos, sabia o que era aperreio. Dona Aparecida, a senhora não teria um pouquinho de leite emprestado? O Luiz está chorando de fome e o nosso acabou. Ela me olhou com aqueles olhos pequenos e espertos, que pareciam ver tudo o que a gente tentava esconder. Cadê sua mãe, Carolina? Foi visitar uma tia na cidade. Volta amanhã. Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Só voltou com uma caneca de leite quentinho e um punhado de pães caseiros que cheiravam a céu. Qualquer coisa, vocês me chamam, tá bom? O domingo chegou e passou. Segunda-feira chegou e passou. A mentira da tia Rosa foi ficando cada vez mais difícil de sustentar. Principalmente quando o Luiz começou a ter febre de verdade e eu não sabia o que fazer. Essas memórias às vezes me doem, sabe? Mas acho que merecem ser contadas. Se você concorda, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas histórias antes que o tempo leve elas embora, junto com a dor e o aprendizado que carregam. O silêncio que se fez na casa depois que ela saiu era diferente de qualquer outro silêncio que eu já tinha sentido. Era como se até as paredes tivessem ficado assustadas. Nossa casinha era pequena, 3 cômodos e um quintalzinho onde mamãe plantava couve e tinha um pé de goiaba que dava fruta o ano todo. A sala da frente tinha só uma mesa de madeira que papai tinha feito com as próprias mãos, 4 cadeiras desemparelhadas e um Santo Antônio que mamãe sempre dizia que ia arranjar marido para as filhas. Na cozinha, o fogão a lenha ficava roncando baixinho, mesmo quando não estava aceso, como se tivesse vida própria. Era onde a gente se juntava quando fazia frio, onde mamãe contava história para a gente dormir, onde papai tomava o café da manhã antes de sair para trabalhar na roça. Agora parecia um lugar sem alma. O primeiro sábado sem ela foi o mais comprido da minha vida. Acordei quando o galo do seu Benedito cantou pela primeira vez, lá pelas 5 da manhã. O Luiz já estava chorando no berço que Miguel tinha feito com caixotes de feira. Fui esquentar leite, mas quando abri a lata, vi que tinha só um dedinho no fundo. Mamãe, mamãe! Ele ficava repetindo, esticando os bracinhos para mim com aqueles olhinhos cheios de lágrima. Eu mostrava a mamadeira, tentava distrair ele com algum brinquedo, mas ele só queria uma coisa: o colo da mãe que não estava ali. Ana acordou resmungando, como sempre fazia quando tinha que levantar cedo. Por que o Luiz está chorando tanto assim? Cadê a mãe? Você sabe que ela viajou, respondi, tentando parecer mais segura do que estava me sentindo. Para de perguntar e me ajuda aqui. Mas Ana tinha jeito de menina ainda, sabe? Queria brincar de boneca, não cuidar de irmão chorando. Ficou emburrada o dia todo, fazendo careta para tudo que eu pedia. João e Pedro, coitados, andavam pela casa como 2 fantasminhas, sem saber bem o que fazer. Estavam acostumados com a mãe mandando eles tomarem banho, comerem direito, não brigarem. Comigo, eles testavam. Faziam arte e ficavam olhando para ver se eu ia dar bronca ou não. Miguel foi o que mais me ajudou nesses primeiros dias. Chegava do trabalho na oficina do seu Zé Carlos, todo sujo de graxa, mas sempre perguntava se precisava de alguma coisa, se estava faltando comida, se os pequenos estavam se comportando. Mas eu via nos olhos dele que ele também estava perdido. Ele era o homem da casa agora, mas ainda era menino. Só tinha 15 anos. Carolina, ele me disse numa dessas tardes, quando conseguimos sentar 1 minutinho na porta da cozinha enquanto os outros brincavam no quintal.
Você acha que a mãe tá bem? Claro que tá, menti, mexendo na barra do vestido que estava todo puído. Ela disse que volta domingo. Mas domingo chegou e a mesa ficou com uma cadeira vazia no lugar dela. Fiz o almoço como sabia. Arroz, feijão e um ovo frito que dividi em 6 pedaços pequenininhos. A pequena Maria ficou o tempo todo olhando para a porta, esperando ela aparecer. A cada barulho na rua, corria para ver se era a mãe voltando. Mamãe, ela perguntou na hora de dormir, deitada do meu lado na cama de casal, onde agora dormíamos todos apertados. Eu, ela e o Luiz. Ela volta amanhã, respondi, passando a mão no cabelo cacheado dela, que cheirava a sabão de coco. Mas na segunda-feira ela não voltou. Na terça, também não. E foi aí que a situação começou a ficar difícil de verdade. O leite acabou de vez. O arroz estava no fim. O feijão que sobrou do domingo já estava com cheiro estranho, mas mesmo assim esquentei para não desperdiçar. Os meninos começaram a reclamar de fome e eu não sabia o que fazer. Na lata onde mamãe guardava o dinheiro da feira só tinha umas moedinhas, não dava nem para comprar pão para todos. Foi quando bati na porta da Dona Aparecida. Ela estava no quintal estendendo roupa, cantarolando uma música que eu não conhecia. Quando me viu, parou na mesma hora. Oi, Carolina! Como vão as coisas aí na sua casa? Tudo bem, Dona Aparecida. É que a senhora não teria um pouquinho de leite emprestado? O Luiz está chorando de fome e o nosso acabou. Ela me olhou daquele jeito que as mães olham quando sabem que tem coisa errada, mas não querem assustar a criança. Claro, minha filha. E sua mãe? Como tá a viagem dela? Ah, tá bem. Disse que volta logo. Dona Aparecida desapareceu dentro de casa e voltou com uma caneca de leite quentinho que fumegava no frio da manhã, e um embrulho de pão caseiro que ela tinha acabado de tirar do forno. O cheiro estava tão bom que meu estômago roncou na mesma hora. Leva isso aqui também. E qualquer coisa, Carolina, qualquer coisa mesmo, vocês me chamam, tá bom? Criança não pode passar necessidade. Voltei para casa com o leite e o pão, me sentindo um pouco menos perdida. Mas quando entrei na cozinha, encontrei uma cena que me partiu o coração. A pequena Maria estava tentando dar comida na boca do Luiz com uma colher grande demais para as mãos dela, e ele estava cuspindo tudo, chorando. João e Pedro brigavam por causa de um pedaço de goiaba verde que tinham pegado do quintal. Ana estava sentada no chão, chorando baixinho. O que foi, Ana? Eu quero a mãe, ela soluçou. Não aguento mais esse barulho. O Luiz não para de chorar, os meninos só fazem bagunça e você fica brava com todo mundo. Era verdade. Eu estava ficando brava com todo mundo porque estava assustada, porque não sabia como fazer as coisas direito, porque no fundo também queria minha mãe de volta. Naquela noite, depois que consegui fazer todos dormirem, fiquei sentada na cozinha olhando para a cadeira vazia dela. A casa fazia aqueles ruídos que as casas fazem à noite. A madeira estalando, o vento batendo na porta, o barulho dos ratos correndo no forro. Mas parecia que faltava alguma coisa. Faltava o som da respiração dela no quarto, o jeito que ela suspirava antes de dormir, o barulho que ela fazia de manhã mexendo no fogão. Foi na terça-feira que Miguel chegou do trabalho com o rosto mais sério que eu já tinha visto na vida dele. Tinha passado em casa rapidinho no meio do dia para almoçar, mas agora era quase de noite e ele estava diferente. Sentou na mesa da cozinha, tirou o boné sujo de graxa, pôs a cabeça entre as mãos e ficou assim um tempo, sem falar nada. Miguel? Que foi? Ele levantou os olhos para mim e vi que estavam vermelhos. Carolina, o seu Joaquim da venda perguntou por que a mãe não aparece mais para comprar fiado. Disse que todo mundo está comentando que ela sumiu. E o pior, ele parou, como se não quisesse continuar. O pior o quê? O pior é que eu vi ela hoje. Meu coração parou. Viu onde? Na praça da cidade, descendo do ônibus, estava de roupa bonita, rindo com um homem que eu não conhecia. Não era o seu Toninho, era outro. O mundo girou. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Tem certeza que era ela? Tenho. Quando me viu, ela virou o rosto e saiu andando rápido, como se tivesse medo que eu fosse falar com ela. Ficamos ali os dois, em silêncio,
ouvindo o barulho dos outros dormindo no quarto do lado. Foi aí que Miguel disse a coisa que eu tinha mais medo de ouvir. Carolina, eu acho que ela não vai voltar. As palavras do Miguel ficaram ecoando na minha cabeça a noite toda. Ela não vai voltar. Como é que uma mãe não volta para casa? Como é que uma mulher abandona 7 filhos, sendo que o mais novo ainda nem sabia andar direito sozinho? Naquela quarta-feira, acordei com uma sensação estranha no peito, como se tivesse engolido uma pedra. O Luiz tinha passado a madrugada chorando e eu já não sabia mais o que fazer com ele. Tentei dar mamadeira, ele cuspiu. Tentei fazer uma papinha com bolacha maisena amassada no leite, ele virou o rosto. Só queria ficar no meu colo, agarrado na minha blusa, repetindo: mamãe, mamãe, com aquela voz fininha que partia meu coração. A pequena Maria estava diferente também. Parou de brincar com a boneca de pano que a mãe tinha feito para ela. Ficava sentada no degrau da porta da frente, olhando para a rua, como se estivesse esperando. De vez em quando perguntava: mamãe? E apontava para longe. Eu balançava a cabeça que sim, tentando parecer que sabia de alguma coisa, mas por dentro estava tão perdida quanto ela. Ana começou a fazer birra para tudo. Não queria varrer o quintal, não queria lavar louça, não queria cuidar dos meninos. Eu não sou a mãe deles, ela gritou uma vez quando pedi para ela dar banho no Pedro. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Era uma pergunta que eu não sabia responder. Por que uma menina de 11 anos tinha que saber dar banho em criança? Por que uma de 13 tinha que saber fazer comida, cuidar de bebê com febre, inventar mentira para vizinho curioso? Eu entendia a raiva dela, porque também sentia a mesma coisa. Também não era mãe de ninguém. Era só uma menina de 13 anos que queria brincar de boneca, estudar, conversar com as amigas sobre besteira. Mas alguém tinha que tomar conta de todo mundo. E eu era a mais velha das meninas. Na escola, quando ainda conseguia ir, porque alguém tinha que ficar em casa cuidando do Luiz, as professoras começaram a perguntar por que eu estava sempre cansada, por que tinha olheira, por que às vezes cochilava durante a aula. Dona Eunice, minha professora de português, me chamou depois da aula uma vez. Carolina, está tudo bem em casa? Você está muito diferente. Está sim, Dona Eunice. É que a mãe viajou e eu tô ajudando mais em casa. Ela me olhou daquele jeito que os adultos olham quando sabem que tem coisa errada, mas não conseguem descobrir o quê. Sua mãe viajou para onde? Para cuidar de uma tia doente. E quando ela volta? Logo, Dona Eunice. Logo ela volta. Mas eu mesmo não acreditava mais nisso. Toda manhã, quando acordava, olhava para a porta esperando ver ela entrando com aquele sorriso culpado, pedindo desculpa, explicando onde tinha estado. Mas a porta continuava fechada e a cadeira dela na mesa continuava vazia. João e Pedro começaram a perceber que alguma coisa estava errada. João, que sempre foi esperto demais para a taidade dele, me puxou pelo vestido numa dessas tardes e sussurrou no meu ouvido: Carolina, a mãe fugiu? Fugiu. Que palavra feia. Mas talvez fosse exatamente isso que tinha acontecido. Não foi uma viagem, não foi uma emergência, foi uma fuga. Uma escolha dela de não querer mais ser mãe, de não querer mais cuidar de 7 filhos, de querer ser mulher livre de novo. Não, João, ela só está demorando mais para voltar. Mas ele me olhou com aqueles olhos escuros que pareciam de gente grande, e eu soube que ele não acreditou em nada do que eu disse. João sempre teve esse jeito de ver através das mentiras. Quando o papai estava doente, foi ele quem perguntou se o pai ia morrer, enquanto nós outros ainda acreditávamos que ia ficar bom. Pedro era diferente. Ele se agarrava em mim como uma sombra, não queria que eu saísse nem para buscar água no poço. À noite, quando conseguia fazer todos dormirem, ele se enroscava do meu lado na cama e sussurrava: Carolina, você não vai embora também, né? Não vou, Pedro, nunca. Promete? Prometo. E era uma promessa que eu pretendia cumprir, mesmo sem saber como. Miguel estava ficando cada vez mais preocupado. Chegava do trabalho cansado, sujo de graxa até debaixo das unhas, mas sempre perguntava se tinha acontecido alguma coisa, se alguém tinha vindo procurar pela mãe,
se os vizinhos tinham falado alguma coisa. Uma noite, ele me chamou para conversar no quintal, longe dos outros. Carolina, a situação tá ficando complicada. O seu Zé Carlos perguntou por que a mãe não aparece mais para buscar o dinheiro que eu ganho. Disse que é estranho uma mulher deixar o filho trabalhar e não aparecer para ver como tá. Meu estômago apertou. O que você falou? Que ela tinha viajado para cuidar de uma parenta doente. Mas ele ficou com cara desconfiada. E tem mais. Miguel ficou mexendo numa varinha, riscando a terra com a ponta, como fazia quando estava nervoso. Tem mais o quê? Dona Lindaura, a mulher do seu Toninho, foi na venda hoje. Ouvi ela falando com a dona da venda que o marido dela também sumiu. Saiu sexta-feira passada e até agora não voltou. Disse que ia visitar uns parentes. O mundo parou. Era sexta-feira passada que a mãe tinha saído na garupa da bicicleta dele. Será que eles estavam juntos esse tempo todo? Será que a mãe tinha abandonado a gente para viver com um homem casado? Miguel, você acha que... Eu acho que sim, Carolina. Acho que eles fugiram juntos. Ficamos ali sentados no escuro, ouvindo os grilos cantarem e o barulho dos meninos brincando lá dentro. De repente, tudo fez sentido. As olhadas que ela dava para ele quando passava de bicicleta. O jeito que ela suspirava quando falava que a vida de viúva era difícil. Como ela tinha se arrumado naquele dia, com o batom vermelho e o perfume barato. E agora, Miguel? O que a gente faz? Ele passou a mão no cabelo, igual ao jeito que o papai fazia quando estava preocupado. Não sei, Carolina. Só sei que a gente não pode deixar ninguém descobrir. Se o pessoal da cidade souber que a mãe abandonou a gente, vão querer levar vocês para o orfanato. Orfanato. A palavra me deu arrepio. Eu conhecia algumas crianças que tinham ido para lá. Separavam os irmãos, mandavam os meninos para um lugar e as meninas para outro. Nunca mais se viam. Alguns apanhavam, outros fugiam e viviam na rua. Nenhum tinha uma história boa para contar. A gente não vai deixar isso acontecer, falei, tentando parecer mais corajosa do que estava me sentindo. A gente consegue se virar sozinho. Mas por dentro, eu sabia que estava mentindo. A comida estava acabando, o dinheiro tinha terminado e eu não fazia ideia de como cuidar de 6 irmãos sozinha. Na quinta-feira, a situação ficou desesperadora. O Luiz estava com febre alta, chorava sem parar e não conseguia mamar nem água. Quando eu encostava a mão na testa dele, queimava como ferro de passar roupa. Tentei fazer o que via a mãe fazer. Pano molhado na testa, chá de erva cidreira, massagem na barriguinha, mas nada funcionava. Ele ficava molinho no meu colo, como se estivesse se entregando, e isso me dava um medo terrível. A pequena Maria também começou a passar mal, vomitou o pouco que tinha comido no café da manhã, um pedaço de pão amanhecido molhado no leite ralo. Ficou o dia todo deitada no chão da sala, com aqueles olhinhos vidrados, sem vontade nem de brincar. João e Pedro brigaram por causa de um pedaço de pão amanhecido e acabaram se batendo no meio da sala, chorando de raiva e de fome. Ana trancou-se no quarto e disse que não ia sair mais. "Eu quero minha mãe!" ela gritou lá de dentro. "Eu não aguento mais! Não é justo!" Eu também queria minha mãe. Queria que ela aparecesse na porta, pegasse o Luiz no colo, fizesse aquele chá especial que só ela sabia fazer, botasse ordem na casa, voltasse a ser mãe. Mas ela não aparecia, e eu estava ali sozinha com 6 irmãos doentes, com fome, assustados. Foi quando olhei pela janela e vi Dona Aparecida vindo na direção da nossa casa. Ela tinha uma expressão séria no rosto, como quem vem resolver um problema de uma vez por todas. Foi quando a Dona Aparecida apareceu na nossa porta. "Carolina, que barulheira é essa aí dentro? Tô ouvindo choro desde de manhã cedo." Tentei inventar uma desculpa. Endireitar o vestido sujo, passar a mão no cabelo despenteado, fingir que estava tudo normal. Mas ela passou por mim e entrou na casa. Viu o Luiz ardendo em febre no meu colo, a Maria sentada no chão com cara de doente, os meninos brigando, a Ana chorando no quarto. Viu também a louça suja amontoada na pia, o chão que não era varrido há dias, as roupas espalhadas. "Onde está sua mãe, Carolina?" Ela foi... Minha voz falhou.
De repente, todas as mentiras que eu tinha inventado pareceram bobas, furadas, óbvias. Como é que uma tia doente precisava de uma semana inteira para ser cuidada? Como é que uma mãe deixava 7 filhos sozinhos por tanto tempo? Onde está sua mãe, Carolina? Ela foi... Carolina. A voz dela ficou séria, daquele jeito que as mães falam quando sabem que você está mentindo. Onde está sua mãe? E foi aí que eu quebrei. Comecei a chorar como uma criança pequena, com soluço e tudo. Eu não sei, Dona Aparecida. Ela saiu sexta-feira passada e não voltou mais. Disse que ia visitar uma tia, mas eu acho que ela foi embora com o seu Toninho. Dona Aparecida suspirou fundo, do jeito que as mulheres suspiram quando veem que o mundo não é lugar para criança. Pegou o Luiz do meu colo, sentiu a febre dele e balançou a cabeça. Esse menino tá queimando de febre. E essa menina aqui também não tá bem. Ela olhou para a Maria, que estava pálida e quieta demais. Vocês vão todos para minha casa, agora. Mas Dona Aparecida, não tem mais nem meio mais, Carolina. Criança doente não fica sem cuidado. E vocês também não podem ficar sozinhos aqui. O que vocês comeram hoje? Olhei para o chão com vergonha. Um pouco de farinha com açúcar. Ela balançou a cabeça com pena. Jesus Cristo, peguem as roupas de vocês e vamos embora. Podem trazer o que quiserem, mas saímos daqui agora. Meia hora depois, estávamos todos na casa da Dona Aparecida. Era uma casa maior que a nossa, com 4 quartos e uma cozinha que sempre cheirava a comida boa. As paredes eram caiadas de branco, tinha cortina de chita nas janelas, e o chão de tábua era encerado e brilhante. No quintal, galinhas ciscavam soltas, e tinha um pé de manga carregado de fruta. Ela fez um chá para o Luiz, deu um remedinho caseiro para a febre, umas gotinhas amargas que ela mesma preparava com folha de sabugueiro. Preparou uma sopa de galinha que fumegava na panela de barro, com cheiro que fazia a barriga roncar só de sentir. Seus 5 filhos, Antônio de 18, Rosa de 16, Carlos de 15, Isabel de 10 e o pequeno Manuel de 7, receberam a gente como se fôssemos da família. Antônio, que trabalhava numa fazenda perto da cidade, chegou à noite e nem piscou quando viu um monte de criança estranha na casa. Rosa, que tinha a minha idade, mas era mais desenvolvida, me emprestou uma blusa limpa e me ensinou a fazer uma trança no cabelo da Maria. Carlos dividiu o quarto com Miguel e os meninos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isabel brincou com a Maria, distração que ela precisava para esquecer um pouco da ausência da mãe. E o pequeno Manuel compartilhou os brinquedos sem reclamar. Dividiram os quartos, dividiram a comida, dividiram os brinquedos. Nenhum reclamou de ter que dormir no chão para dar lugar para nós. Vocês ficam aqui o tempo que precisar, Dona Aparecida disse, me servindo um prato cheio de comida quente. E não quero ouvir nenhum obrigada. Criança tem que ser cuidada, é obrigação de qualquer adulto que se preste. Naquela noite, deitada numa cama de verdade, com lençol limpo e travesseiro macio, pela primeira vez em uma semana, consegui dormir direito. Mas também foi naquela noite que comecei a entender que nossa vida nunca mais seria a mesma. Porque agora outras pessoas sabiam do nosso segredo. Sabiam que nossa mãe tinha nos abandonado. E isso mudava tudo. No outro quarto, ouvi Dona Aparecida conversando baixinho com o marido dela, seu Joaquim. Joaquim, essa Teresa fez uma covardia sem tamanho. Abandonar 7 filhos para ir atrás de homem. Eu sempre desconfiei que ela não prestava. E o que você vai fazer, Aparecida? Não podemos ficar com 7 crianças para sempre. Eu sei, mas também não posso entregar eles para o juizado. Vão separar os irmãos e essas crianças já sofreram demais. Então, o que você sugere? Houve um silêncio e depois ouvi a voz dela, firme como sempre. Vou dar um jeito de trazer essa mulher de volta, nem que seja na marra. Fechei os olhos e fingi que estava dormindo, mas o coração estava batendo tão forte que parecia que ia acordar todo mundo. Dona Aparecida ia trazer a mãe de volta? Como? E se ela não quisesse vir? Pela primeira vez desde que a mãe tinha saído, senti uma pontinha de esperança crescendo no peito. Talvez tudo fosse dar certo. Talvez a gente conseguisse ser uma família de novo.
Mas uma parte de mim, lá no fundo, já sabia que mesmo se ela voltasse, as coisas nunca mais seriam como antes. Porque agora eu sabia do que a minha mãe era capaz. E essa era uma verdade que ia ficar comigo para sempre. Passaram-se 3 dias na casa da Dona Aparecida, e pela primeira vez em muito tempo, os pequenos pareciam crianças de verdade de novo. O Luiz tinha melhorado da febre e voltou a sorrir, brincando com os brinquedos de madeira que o Manuel compartilhava com ele. A Maria ajudava a Ana Isabel a cuidar das bonecas de pano e ouvia ela contar histórias com aquela voz doce de menina que sabia que tinha mãe por perto. João e Pedro corriam pelo quintal com os galos e as galinhas, rindo alto pela primeira vez desde que a mãe tinha sumido. Ana ajudava a Rosa a fazer crochê, aprendendo pontos que nossa mãe nunca tinha tido paciência para ensinar. Miguel trabalhava durante o dia, mas à noite conversava com Antônio sobre coisas de homem. Trabalho, responsabilidade, o peso de cuidar de família. Eu me sentia mais leve também, não vou mentir. Era bom ter Dona Aparecida me dizendo o que fazer, quando fazer, como fazer. Era bom não ser a única adulta numa casa cheia de criança. Era bom dormir sabendo que alguém mais velho que eu estava cuidando de tudo. Mas no domingo de manhã, depois da missa, Dona Aparecida me chamou para uma conversa séria no quintal, longe dos outros. Carolina, senta aqui comigo. Ela bateu na madeira do banco que seu Joaquim tinha feito debaixo da mangueira. Preciso te falar uma coisa importante. Meu coração apertou. Pela expressão no rosto dela, eu sabia que não ia gostar do que ia ouvir. Sua mãe apareceu. O mundo parou. Apareceu onde? Na casa de vocês. Ontem à tarde, quando vocês estavam todos aqui brincando, eu estava estendendo roupa no quintal e vi ela chegando a pé, sozinha, com uma sacola na mão. E o que a senhora fez? Dona Aparecida suspirou fundo, daquele jeito que as mulheres suspiram quando vão contar algo que dói. Fui lá falar com ela. O que ela disse? Muita desculpa furada, Carolina. Disse que a irmã dela tinha morrido, que teve que ficar para o enterro, que não conseguiu mandar recado. Mentira atrás de mentira. Eu sabia que era mentira. A gente nem tinha tia. Mas uma parte de mim queria acreditar. Queria que fosse verdade, que tivesse uma explicação boa para ela ter sumido 10 dias. Onde ela está agora? Na casa de vocês. Limpando, arrumando, fazendo de conta que nunca saiu de lá. Dona Aparecida me olhou nos olhos, séria. Carolina, eu falei umas verdades para sua mãe. Disse que o que ela fez foi uma covardia sem tamanho, que criança não pode ficar abandonada, que se ela fizer isso de novo, eu vou direto no delegado. E ela? O que ela falou? Chorou, pediu desculpa, disse que não vai acontecer de novo, prometeu que vai ser uma mãe melhor. Dona Aparecida balançou a cabeça. Mas Carolina, promessa de quem abandona filho não vale nada. Eu já vi isso acontecer outras vezes. Senti um frio na barriga. A senhora acha que ela vai sumir de novo? Não sei, minha filha. Espero que não. Mas se acontecer, vocês sabem onde me encontrar. E da próxima vez, eu não vou ter pena. Vou direto nas autoridades. 1 hora depois, estávamos todos de volta à nossa casa. A mãe estava na porta esperando, com o cabelo arrumado, vestido limpo e aquele sorriso que ela fazia quando sabia que tinha feito alguma coisa errada. Correu na nossa direção como se tivesse saudade, como se não tivesse sido ela mesma que tinha escolhido ir embora. Meus filhos, que saudade eu senti de vocês! O Luiz correu para o colo dela repetindo, mamãe, mamãe, com a voz cheia de alegria. A Maria se agarrou na saia dela, chorando de felicidade. João e Pedro ficaram meio sem jeito, como se não soubessem se deviam ficar bravos ou felizes. Ana olhou para ela com uma frieza que eu nunca tinha visto numa menina de 11 anos. Miguel foi o único que não disfarçou. Ficou parado na porta com os braços cruzados, olhando para ela como se estivesse vendo uma estranha. Onde a senhora estava, mãe? Ai, Miguel, que história triste. Minha irmã ficou muito doente, quase morreu. Tive que ficar cuidando dela até o final. Coitada, morreu nos meus braços. Miguel me olhou, e eu vi nos olhos dele a mesma coisa que estava sentindo. Nojo, nojo de ver ela mentindo assim, na nossa cara, como se fôssemos bobos.
Que engraçado, Miguel falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Porque eu te vi na praça da cidade na terça-feira, rindo com um homem. Não parecia que estava de luto. O rosto dela ficou vermelho. Por um segundo, vi o desespero passando pelos olhos dela, como um animal encurralado procurando uma saída. Você deve ter se confundido, filho. Deve ter visto outra pessoa. Não me confundi, não. Era a senhora mesmo. E quando me viu, saiu correndo. O silêncio que se fez na casa foi terrível. Os pequenos não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão no ar. O Luiz começou a chorar no colo dela, como se percebesse que alguma coisa estava errada. Foi aí que ela fez a coisa que eu nunca vou esquecer. Botou o Luiz no chão, veio na direção do Miguel e deu um tapa na cara dele. Você não tem o direito de me julgar. Eu sou sua mãe. Miguel ficou com a marca da mão vermelha no rosto, mas não chorou. Só olhou para ela com uma tristeza tão profunda que me partiu o coração. Mãe que abandona filho não é mãe de nada. Ela ia bater nele de novo, mas eu me meti no meio. Para com isso. Carolina, você não entende. Vocês não entendem como é difícil ser mulher sozinha. Como é difícil criar 7 filhos sem ter um homem do lado. Eu ainda sou nova. Ainda posso ser feliz. E nós? A voz saiu mais alta do que eu queria. E nós, mãe? A gente não merece ser feliz também? A gente não merece ter mãe? Ela começou a chorar, daquele jeito dramático que ela sempre fazia quando queria que a gente sentisse pena dela. Vocês não entendem. Vocês são muito novos para entender. Eu entendo sim. Ana se aproximou, com aquele jeito decidido que herdou do papai. Entendo que a senhora escolheu um homem casado em vez dos seus filhos. Entendo que a senhora mentiu para a gente. Entendo que se Dona Aparecida não tivesse cuidado da gente, o Luiz podia ter morrido de febre. A mãe olhou para Ana como se tivesse levado outro tapa. Ana. Não me chama de Ana, não. Filha que abandona também não é filha de nada. Naquele momento, vi que alguma coisa tinha quebrado para sempre na nossa família. Não era só a confiança que tinha ido embora. Era o respeito, o amor incondicional que criança tem por mãe. A certeza de que ela sempre ia estar ali para proteger a gente. Os dias que se seguiram foram estranhos. A mãe tentava fazer tudo certinho. Acordava cedo, fazia café, preparava comida, perguntava sobre a escola. Mas era como se ela fosse uma atriz representando um papel de mãe. Os gestos estavam certos, mas faltava alguma coisa. Faltava verdade. Eu percebia que ela olhava pela janela toda vez que ouvia barulho de bicicleta na rua. Percebia que suspirava fundo quando achava que ninguém estava vendo. Percebia que à noite, depois que todos dormiam, ela ficava sentada na cozinha, olhando para o nada, como se estivesse pensando em outro lugar. Miguel mal falava com ela. Respondia com sim, senhora, e não senhora, mas sem olhar nos olhos. Ana fazia a mesma coisa. Os pequenos coitados ainda eram pequenos demais para entender direito o que tinha acontecido, então aos poucos foram voltando a tratá-la como mãe. Mas eu via que até eles sentiam que alguma coisa estava diferente. Uma semana depois que ela voltou, na sexta-feira, exatamente uma semana depois da primeira vez que ela tinha saído na garupa da bicicleta do seu Toninho, ouvi de novo aquela cantiga que ela inventava quando estava se arrumando. Meu sangue gelou. Corri para o quarto e a encontrei passando batom vermelho, se olhando no espelho rachado, com a sacolinha de feira do lado da cama. A senhora vai sair de novo? Ela se virou, com cara de quem foi pega fazendo alguma coisa errada. Vou só na cidade resolver umas coisas. Volto hoje à noite. Que coisas? Coisas de adulto, Carolina. Você não precisa saber de tudo. Se a senhora sair, eu vou na casa da Dona Aparecida e conto tudo. Ela parou de passar batom e me olhou com uma frieza que me deu medo. Você não vai fazer isso. Vou sim. E ela disse que da próxima vez vai direto no delegado. Por um momento, ficamos ali as duas, se encarando. Eu com 13 anos, tentando segurar uma mulher adulta que queria fugir da responsabilidade. Ela com 36 anos, sendo confrontada por uma filha que tinha crescido rápido demais. Do quintal, chegou o barulho da bicicleta parando. Meu coração disparou. Era ele.
Era o seu Toninho de novo. A mãe olhou para a janela, depois para mim, depois para a porta. Vi o momento exato em que ela tomou a decisão. Pegou a sacolinha, passou por mim como um vendaval e saiu do quarto. Mãe, não. Mas ela já estava na porta da frente. Já estava subindo na garupa da bicicleta. Já estava indo embora de novo, deixando a gente sozinho outra vez. A diferença é que dessa vez eu não ia ficar em silêncio. Dessa vez eu não ia inventar mentira para ninguém. Dessa vez eu ia fazer exatamente o que tinha prometido. Peguei a Maria pela mão, chamei Ana e fomos direto para a casa da Dona Aparecida. Dona Aparecida, ela saiu de novo. A expressão no rosto dela foi de quem estava esperando por aquela notícia. Ela suspirou, se secou as mãos no avental e falou com uma voz firme que eu nunca vou esquecer. Agora chega. Agora essa Teresa vai aprender que filho não é brinquedo, que se abandona quando cansa. E eu soube, naquele momento, que nossa vida ia mudar para sempre. Dona Aparecida não perdeu tempo. Mandou o Antônio buscar Miguel no trabalho, pediu para a Rosa cuidar dos pequenos e saiu comigo na direção da casa do delegado. Era uma caminhada longa até o centro da cidade, mas ela ia com passo firme, determinada, como uma mulher que tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás. Carolina, escute bem o que eu vou te falar, ela disse enquanto caminhávamos pela estrada de terra. O que vai acontecer agora não vai ser fácil, mas é necessário. Sua mãe precisa aprender que filho não é boneca que se abandona quando cansa de brincar. Meu estômago estava embrulhado. Por um lado, eu sabia que ela estava certa. Por outro, era minha mãe. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que ela tinha nos abandonado 2 vezes, uma parte de mim ainda a amava e não queria que ela se metesse em encrenca. Dona Aparecida, e se levarem a gente para o orfanato? Ela parou de andar e me olhou nos olhos. Não vão levar, Carolina. Eu não vou deixar. Se for preciso, vocês ficam na minha casa até sua mãe aprender a ser mãe de verdade. O delegado era um homem alto e magro, com bigode grisalho e voz grossa. Seu nome era Dr. Antônio, e ele conhecia a Dona Aparecida desde criança. Ela tinha sido parteira quando a esposa dele teve os filhos. Aparecida, que traz você aqui numa sexta-feira de tarde. Uma situação muito grave, Dr. Antônio. Abandono de menores. As sobrancelhas dele se juntaram. Abandono? Conte-me tudo. Dona Aparecida contou a história toda, desde a primeira vez que a mãe tinha saído até aquela tarde. Falou da febre do Luiz, da fome que passamos, das mentiras que tivemos que inventar. Eu complementava alguns detalhes quando ela me pedia, mas a maior parte do tempo ficava quieta, ouvindo uma estranha contar nossa vida para um homem que ia decidir nosso destino. E onde está a mãe dessas crianças agora? Perguntou o delegado. Fugiu de novo com o mesmo homem casado. Deixou os 7 filhos sozinhos pela 2ª vez. Dr. Antônio balançou a cabeça com cara de nojo. Isso é caso para o juizado de menores. Vou ter que prender a mulher quando ela voltar e encaminhar as crianças para instituições apropriadas. Meu coração parou. Por favor, Dr. Antônio, não leva a gente para o orfanato. Ele me olhou com pena. Menina, eu entendo seu medo, mas crianças não podem ficar sem supervisão adequada. É perigoso. Elas têm supervisão adequada, Dona Aparecida interrompeu. Minha. Eu me responsabilizo por esses meninos até essa mãe desnaturada aprender a cuidar dos próprios filhos. Aparecida, você já tem 5 filhos. Não pode cuidar de mais 7. Posso sim, e vou. O que eu não posso é deixar essas crianças serem separadas por causa da irresponsabilidade da mãe delas. Dr. Antônio ficou pensando um tempo, mexendo nos papéis da mesa. Está bem, mas com condições. Vou dar uma chance para essa Teresa se recuperar. Uma única chance. Se ela abandonar essas crianças uma 3ª vez, vai direto para a cadeia. E aí não tem conversa. As crianças vão para o Estado. Voltamos para casa com o coração um pouco mais leve, mas sabendo que nossa vida tinha mudado para sempre. Não éramos mais só uma família com problemas. Agora éramos um caso oficial, uma situação que estava sendo vigiada pelas autoridades. Miguel chegou do trabalho mais cedo, trazido pelo Antônio.
Quando contei o que tinha acontecido, ele balançou a cabeça como se estivesse aliviado. Ainda bem, Carolina. Ainda bem que você contou. Eu não aguentava mais viver nessa mentira. Mas e se levarem a gente para o orfanato? Não vão levar. Dona Aparecida não vai deixar. E sabe de uma coisa? Mesmo que levassem, ainda seria melhor do que viver com uma mãe que não quer ser mãe. As palavras dele me doeram, mas eu sabia que eram verdade. Como é que a gente podia confiar numa pessoa que nos abandonava toda vez que aparecia uma oportunidade melhor? No sábado de manhã, a mãe voltou. Chegou a pé, como da primeira vez, com a roupa amarrotada e cara de quem tinha passado a noite acordada. Mas dessa vez, quando ela bateu na porta, quem atendeu foi Dona Aparecida. Teresa. Aparecida. A voz da mãe estava diferente, mais baixa, como se ela soubesse que estava em apuros. Entre. Temos que conversar. Vi tudo pela fresta da porta. A mãe entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse procurando por nós. Estávamos todos ali, eu, Miguel, Ana, João, Pedro, Maria e o Luiz, mas ninguém correu para o colo dela como da primeira vez. Os pequenos ficaram grudados em mim e na Ana, como se tivessem medo. "Onde estão meus filhos?" ela perguntou. "Seus filhos estão aqui, sendo cuidados por quem realmente se importa com eles", Dona Aparecida respondeu. "A pergunta é, onde estava você?" A mãe tentou inventar outra desculpa. Disse que tinha recebido um recado urgente, que uma amiga estava precisando de ajuda, que não teve como avisar. Mas Dona Aparecida cortou a conversa. "Chega de mentira, Teresa. Chega. Ontem eu fui na delegacia." O rosto da mãe ficou branco. "Você fez o quê?" "Fiz o que tinha que ser feito. Denunciei você por abandono de menores. O delegado está a par de tudo, das 2 vezes que você sumiu, das crianças doentes que você deixou sozinhas, das mentiras que você obrigou esses filhos a contarem." A mãe se sentou numa cadeira como se as pernas tivessem falhado. "Aparecida, você não entende." "Eu entendo perfeitamente. Entendo que você é uma mulher egoísta que pensa só em si mesma. Entendo que você não serve para ser mãe. Eu sou mãe deles. Mãe não abandona filho, Teresa. Mãe não sai de casa deixando o bebê doente. Mãe não obriga a criança de 13 anos a fazer papel de adulto." A voz de Dona Aparecida estava subindo. "Você sabe o que essas crianças passaram? Sabe que sua filha de 13 anos não dormia direito porque ficava cuidando de bebê com febre? Sabe que seus filhos passaram fome?" A mãe começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pega fazendo alguma coisa errada e estava com medo das consequências. Eu não queria que fosse assim. É que depois que o José morreu, eu me senti tão sozinha. Todo mundo se sente sozinho quando fica viúvo, Teresa, mas isso não dá o direito de abandonar os filhos. Mas vocês não entendem como é difícil. Eu ainda sou nova, ainda posso ser feliz. Foi aí que Miguel se levantou e foi até ela. Ficou parado na frente da cadeira onde ela estava sentada, olhando para ela de cima para baixo. "Mãe, a senhora quer ser feliz? Então vai embora de uma vez. Para de fingir que se importa com a gente. Para de voltar só para sair de novo. A gente consegue se virar sem a senhora." "Miguel. Não me chama de Miguel, não. Filho que abandona também não é filho." Era a 2ª vez que ouvia essa frase. Ana tinha dito a mesma coisa na semana anterior. E percebi que era verdade. Alguma coisa tinha se quebrado entre nós e ela. O amor estava lá ainda, escondido no fundo do peito, mas o respeito tinha ido embora. A confiança tinha ido embora. A admiração tinha ido embora. "Olha aqui, Teresa", Dona Aparecida continuou. "O delegado te deu uma última chance, uma só. Se você abandonar essas crianças mais uma vez, vai direto para a cadeia. E aí os meninos vão para o estado, vão ser separados e você vai perder eles para sempre." "Não! Então você vai ter que escolher. Ou vira mãe de verdade ou desaparece de vez e deixa outras pessoas cuidarem deles." O silêncio que se fez na casa foi terrível. A mãe olhou para cada um de nós, como se estivesse nos vendo pela primeira vez. Vi quando ela olhou para o Luiz, que estava no meu colo, e ele virou o rosto,
como se não a reconhecesse mais. Vi quando ela olhou para a Maria, que se escondeu atrás da saia da Ana. Vi quando ela olhou para João e Pedro, que ficaram grudados um no outro, assustados. Vocês não me amam mais? Ninguém respondeu, porque a verdade era complicada demais para explicar. A gente ainda amava, mas não confiava. A gente ainda queria ter mãe, mas não queria viver com medo de ser abandonado de novo. Eu vou tentar, ela sussurrou. Eu prometo que vou tentar ser uma mãe melhor. Não quero promessa, Teresa. Quero atitude. E a primeira atitude vai ser esta. Você vai procurar trabalho. Vai sustentar esses filhos com o próprio suor, em vez de ficar dependendo da bondade dos outros. Mas eu não sei fazer nada. Aprende. Todo mundo aprende quando precisa. Tem mulher que trabalha na roça, tem mulher que lava roupa para fora, tem mulher que faz doce para vender. Você escolhe, mas vai trabalhar. Dona Aparecida se levantou, alisou o avental e nos olhou com carinho. Vocês vão ficar mais uns dias na minha casa, até sua mãe arrumar trabalho e provar que mudou de verdade. Aparecida, por favor. Não tem por favor, Teresa. Você perdeu o direito de ter esses filhos de volta no momento em que os abandonou. Agora vai ter que conquistar esse direito de novo. E foi assim que nossa vida virou de cabeça para baixo. A mãe teve que se humilhar, procurar trabalho, provar para todo mundo que tinha mudado. Nós ficamos na casa da Dona Aparecida, sendo tratados como filhos, mas sabendo que éramos hóspedes. E toda tarde, quando a mãe voltava do trabalho que conseguiu numa casa de família da cidade, ela vinha nos visitar. Era estranho. Ela virava visita na vida dos próprios filhos. Mas pela primeira vez desde que papai tinha morrido, eu consegui dormir em paz. Porque sabia que tinha adultos de verdade cuidando de nós. Adultos que não iam sair de casa na garupa de bicicleta alheia, deixando a gente sozinho no mundo. Às vezes, quando estava deitada na cama quentinha da Dona Aparecida, eu pensava se as coisas podiam voltar a ser como antes, se a gente podia ser uma família de novo. Mas no fundo, eu já sabia que não. Algumas coisas, quando quebram, não têm mais conserto. 3 meses se passaram. 3 meses vivendo na casa da Dona Aparecida. 3 meses vendo nossa mãe chegar todo final de tarde como uma estranha que vinha nos visitar. Ela tinha conseguido trabalho numa casa de família rica da cidade. Limpava, lavava, cozinhava, cuidava de criança alheia enquanto os próprios filhos ficavam longe dela. Era estranho ver como ela tinha mudado. Acordava cedo, saía arrumada com aquele uniforme que a patroa deu, vestido cinza e avental branco. Voltava de noite cansada, com as mãos ásperas de tanto produto de limpeza, falando pouco, como se tivesse perdido aquela alegria que tinha antes quando saía na garupa da bicicleta do seu Toninho. O Luiz foi o primeiro a se acostumar com a nova vida. Com 2 anos, ele não entendia muito bem por que a mãe não morava mais com a gente, mas se adaptou ao colo da Dona Aparecida, às brincadeiras com o Manuel, à rotina da casa nova. Às vezes, quando a mãe chegava para nos visitar, ele corria para ela, mas depois de alguns minutos já estava brincando com outras coisas, como se ela fosse só mais uma visita. A pequena Maria demorou mais para se acostumar. Chorava à noite, perguntando quando a gente ia voltar para casa. Eu não sabia o que responder, porque também não sabia. Dona Aparecida dizia que era para a gente ficar o tempo que precisasse, mas eu sentia que não era certo. Éramos 7 pessoas a mais na casa dela, comendo a comida dela, ocupando espaço dos filhos dela. Miguel estava diferente também. Trabalhava de dia na oficina, mas de noite ficava conversando com o Antônio sobre planos para o futuro. Falava em juntar dinheiro, alugar uma casa pequena, cuidar de todos nós sem depender de ninguém. Eu via nos olhos dele uma determinação que não existia antes, como se ele tivesse se tornado homem de verdade naqueles meses. Ana estava crescendo rápido demais. Ajudava a Rosa com os afazeres da casa, aprendia a bordar, a fazer renda, a cozinhar. Mas também tinha perdido aquele jeito de menina. Falava pouco, sorria menos, e quando a mãe chegava para as visitas, Ana a tratava com uma educação fria que partia meu coração. João e Pedro se adaptaram bem à casa da Dona Aparecida.
brincavam com o Manuel, ajudavam o seu Joaquim no quintal, iam para a escola todos os dias sem falta. Mas eu percebia que eles também tinham mudado. Eram mais cuidadosos, mais observadores, como se tivessem aprendido que as pessoas podem ir embora a qualquer momento. Eu mesma me sentia perdida. Aos 13 anos, não sabia se era criança ou adulta. Na casa da Dona Aparecida, eu podia voltar a ser menina, estudar, brincar, conversar com a Rosa sobre coisas de garota. Mas quando a mãe chegava para as visitas, eu automaticamente voltava a ser a responsável pelos irmãos, a que tomava conta de tudo, a que traduzia os sentimentos dos pequenos para ela. As visitas da mãe eram sempre tensas. Ela chegava com presentes pequenos. Um doce, uma fruta, um brinquedo simples que conseguia comprar com o pouco dinheiro que sobrava do trabalho. Sentava na sala da Dona Aparecida como uma estranha. Perguntava sobre a escola, sobre a saúde, sobre como estávamos nos comportando. Como foi na escola hoje, Carolina? Foi bem, mãe. E você, Ana, está ajudando a Dona Aparecida? Estou. Miguel, como está o trabalho? Está bem. Conversas secas, sem vida, sem a intimidade que uma família deveria ter. Era como se fôssemos atores representando papéis de família para uma plateia que não existia. Uma tarde, a mãe chegou mais cedo que o costume. Encontrou a gente no quintal, eu ajudando a Isabel com a lição de casa, a Rosa brincando de boneca com a Maria, os meninos correndo atrás das galinhas. A casa da Dona Aparecida estava cheia de vida, de risada, de barulho bom de criança feliz. Vi o momento exato em que ela percebeu a verdade. Estávamos bem sem ela. Estávamos felizes sem ela. Os pequenos brincavam, sorriam, cresciam sem sentir falta da mãe que os tinha abandonado. Ela ficou parada na porta do quintal, só olhando, e eu vi nos olhos dela uma tristeza tão profunda que me deu vontade de correr e abraçar ela, de falar que estava tudo bem, que ela ainda era nossa mãe. Mas não corri, porque uma parte de mim ainda estava brava. Uma parte de mim ainda lembrava das noites que passei acordada cuidando do Luiz com febre, dos dias que inventei mentira para vizinho curioso, do medo que senti de sermos separados. Oi, mãe, falei, levantando da mesinha onde estava ajudando a Isabel. Oi, minha filha. A voz dela estava diferente, mais baixa, mais triste. Vocês estão bem? Estamos. Que bom que vocês estão bem. Mas eu percebi que ela não achava bom. Eu percebi que uma parte dela queria que a gente estivesse sofrendo, sentindo falta, precisando dela. E talvez fosse cruel da minha parte, mas eu senti uma satisfação pequena e mesquinha ao ver que ela estava descobrindo que não era insubstituível. Naquela noite, depois que ela foi embora, ouvi Dona Aparecida conversando com o marido no quarto deles. Joaquim, essa situação não pode continuar para sempre. Por que não? As crianças estão bem aqui. Estão sim. Mas elas precisam de uma família de verdade, não de uma família emprestada. E nós também precisamos da nossa vida de volta. Meu coração apertou. Claro que Dona Aparecida estava certa. A gente não podia morar na casa dela para sempre. Mas para onde a gente ia? Para a casa da nossa mãe, que trabalhava o dia todo e tinha perdido o direito de cuidar de nós. Para o orfanato, onde iam separar os irmãos. O que você sugere? Perguntou seu Joaquim. Acho que chegou a hora de dar um ultimato para Teresa. Ou ela prova de uma vez por todas que mudou, ou abre mão dos filhos de vez. Prova que mudou. Mas como é que se prova uma coisa dessas? Como é que se prova que não vai abandonar os filhos de novo? Como é que se reconstrói uma confiança que foi quebrada 2 vezes? No dia seguinte, Dona Aparecida chamou a mãe para uma conversa séria. Mandou a gente brincar no quintal, mas eu fiquei escutando pela janela. Teresa, já faz 3 meses que essas crianças estão na minha casa. Eu sei, Aparecida, e sou muito grata por tudo que você tem feito. Não é questão de gratidão, é questão de responsabilidade. Essas crianças precisam de uma mãe, não de uma visita que aparece todo final de tarde. Mas eu estou tentando, estou trabalhando, estou sendo responsável. Estar trabalhando é obrigação de qualquer adulto, Teresa. Isso não faz de você uma mãe melhor. Faz de você uma pessoa normal,
Houve um silêncio longo, e depois ouvi a voz da mãe, mais baixa. O que você quer que eu faça, Aparecida? Quero que você decida, de uma vez por todas. Ou você leva essas crianças de volta para casa e assume a responsabilidade de criá-las direito, ou você abre mão delas e deixa outras pessoas adotarem elas. Adotar? Sim, adotar. Tem família na cidade que não pode ter filho e adoraria cuidar de criança. Essas crianças são boas, educadas, inteligentes. Não ia ser difícil encontrar quem quisesse elas. O silêncio que se seguiu foi terrível. Eu imaginei a mãe pensando na possibilidade de nos dar para outras pessoas, de nos perder para sempre. Imaginei ela pesando na balança, a liberdade de não ter responsabilidade contra o amor pelos filhos. Sabe, tem momentos na vida da gente que marcam para sempre, que dividem a história em antes e depois. Este aqui foi um desses momentos, porque foi quando eu entendi que talvez fosse melhor mesmo sermos adotados por outras pessoas. Pessoas que realmente quisessem ser nossas mães e pais. Pessoas que não iam sair de casa na garupa de bicicleta alheia, deixando a gente sozinho no mundo. Essas lembranças me doem até hoje, mais de 50 anos depois. Mas também me ensinaram uma coisa importante, que às vezes o amor não é suficiente. Às vezes a gente precisa de mais do que amor. A gente precisa de segurança, de confiança, de certeza de que as pessoas que amam a gente não vão desaparecer de uma hora para outra. Se você também passou por alguma coisa parecida, se você também teve que crescer rápido demais por causa dos erros dos adultos, se inscreve no canal aqui, tá bom? A gente precisa dividir essas histórias, precisa falar sobre essas dores que ficam escondidas no fundo do peito, porque não estamos sozinhos nessa jornada. Eu preciso pensar. Foi o que a mãe respondeu, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Tem uma semana para pensar, Teresa. Uma semana. Depois dessa conversa, ou você leva seus filhos de volta, ou eu procuro famílias que queiram adotar eles. Quando a mãe saiu da casa da dona Aparecida naquela tarde, ela estava chorando. Não era choro de raiva ou de medo das consequências. Era choro de quem finalmente tinha entendido a dimensão do que tinha perdido. Mas também era tarde demais. Porque a confiança, quando quebra 2 vezes, não tem mais conserto. E o amor, quando vira obrigação, deixa de ser amor. Naquela noite, deitada na cama que dividia com a Maria e com a Isabel, fiquei pensando no que seria de nós. Será que iam conseguir famílias que quisessem todos os 7 irmãos juntos? Será que iam separar a gente? Será que eu ia conseguir cuidar dos pequenos numa família nova? Ou eles iam me ver só como mais uma irmã? Tinha medo, mas também tinha uma pontinha de esperança. Esperança de que talvez, finalmente, a gente pudesse ter uma família de verdade. Uma família que não fosse embora. Uma família que ficasse. A semana que Dona Aparecida deu para a mãe decidir foi a mais longa da minha vida. Cada dia parecia ter 48 horas. Cada hora parecia durar uma eternidade. A gente continuava com a rotina normal, escola, brincadeiras, afazeres da casa, mas todo mundo sentia que alguma coisa importante estava para acontecer. A mãe não apareceu para as visitas durante aquela semana. Dona Aparecida disse que ela pediu um tempo para pensar, mas eu vi pela janela ela passando pela rua algumas vezes, olhando para a casa, como se quisesse entrar, mas não tivesse coragem. Miguel ficou mais nervoso que o normal. Trabalhava de dia, mas à noite ficava acordado até tarde, conversando baixinho com o Antônio sobre planos que eu não conseguia ouvir direito. Ana ajudava a Rosa com mais energia que o costume, como se quisesse se manter ocupada para não pensar. Os pequenos sentiam a tensão no ar, mas não entendiam o que estava acontecendo. Foi numa quinta-feira que ela finalmente apareceu. Chegou de manhã cedo, antes mesmo da Dona Aparecida terminar de fazer o café. Eu estava ajudando a pôr a mesa quando ouvi as batidas na porta. 3 batidas baixas, hesitantes, como de quem não tem certeza se deve estar ali. Dona Aparecida abriu a porta e encontrou a mãe parada no batente, com uma trouxa de roupa na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar. Teresa. Aparecida. Posso entrar? Entre.
A mãe sentou na cadeira da mesa da cozinha, onde tantas vezes tínhamos tomado café todos juntos. Nós 7, mais os 5 filhos da dona Aparecida, mais ela e seu Joaquim. 12 pessoas numa mesa feita para 8, mas que sempre teve lugar para todo mundo. Tomei minha decisão, ela disse, com uma voz que eu mal conseguia reconhecer. Naquele momento, todos nós paramos o que estávamos fazendo. Miguel deixou o pão pela metade. Ana parou de mexer o açúcar no leite. Os pequenos ficaram quietos, sentindo que alguma coisa importante estava sendo dita. "E qual é sua decisão?" perguntou Dona Aparecida. A voz da mãe falhou, e ela precisou tossir para continuar. "Eu quero que vocês procurem famílias boas para os meus filhos. Famílias que possam cuidar deles melhor do que eu." O silêncio que se fez na cozinha foi como um raio caindo no meio de nós. Mesmo esperando por essa possibilidade, mesmo sabendo que podia acontecer, ouvir as palavras saindo da boca da própria mãe foi como levar um soco no estômago. "Teresa", Dona Aparecida disse devagar, "você tem certeza do que está dizendo?" "Tenho." As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas a voz estava firme. Esses 3 meses me fizeram entender uma coisa. Meus filhos são mais felizes sem mim do que comigo. Eles merecem ter uma família de verdade, não uma mãe que só sabe dar trabalho. O Luiz, que estava no meu colo, começou a balbuciar, "Mamãe", e estendeu os bracinhos na direção dela. Por um segundo, vi ela hesitar, como se quisesse pegar ele no colo uma última vez, mas não pegou. Eu conversei com o padre da igreja. Ele conhece algumas famílias na cidade que não podem ter filhos e gostariam de adotar crianças. Famílias boas, com condições de dar estudo, comida, carinho. "E você?" Miguel perguntou com aquela voz que tinha virado voz de homem nos últimos meses. "O que a senhora vai fazer?" "Vou embora daqui. Vou para outro lugar, começar uma vida nova, longe de vocês, para não atrapalhar a felicidade que vocês merecem ter." Foi aí que Ana se levantou da cadeira e foi até ela. Por um momento, pensei que ia abraçar a mãe, pedir para ela não ir embora, falar que a gente podia tentar de novo. Mas não foi isso que aconteceu. "A senhora tem certeza de que é isso que quer?" Ana perguntou, olhando direto nos olhos da mãe. "É o melhor para vocês." Não perguntei se era o melhor para nós. Perguntei se é isso que a senhora quer. A mãe olhou para Ana como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Minha irmã de 11 anos estava ali, de pé, confrontando uma mulher adulta com uma maturidade que não deveria ter. "Sim", a mãe sussurrou. "É isso que eu quero." Ana balançou a cabeça, como se finalmente tivesse entendido alguma coisa. "Então tá bom. Muito obrigada por tudo, Dona Teresa. A senhora foi uma mãe do jeito que conseguiu ser." A frieza na voz da Ana me arrepiou. Era como se ela estivesse se despedindo de uma conhecida, não da própria mãe. Mas eu entendi o que ela estava fazendo. Estava protegendo o próprio coração, não deixando que a dor da rejeição a machucasse mais do que já tinha machucado. A mãe se levantou devagar, como se cada movimento doesse. Foi até cada um de nós e deu um beijo na testa, primeiro no Miguel, depois na Ana, depois em mim. Quando chegou perto do João, ele se escondeu atrás da cadeira. "João, filho..." "Eu não sou seu filho", ele disse, com aquela esperteza de menino de 9 anos que entende mais do que deveria. "A senhora mesmo disse, vai dar a gente para outras pessoas." Pedro ficou grudado em mim, sem falar nada, mas vi que estava entendendo que alguma coisa muito séria estava acontecendo. A pequena Maria olhou para a mãe com curiosidade, como se estivesse tentando entender por que todo mundo estava triste. Quando a mãe chegou perto do Luiz, ele estendeu os bracinhos e falou, "Mamãe!", com aquela vozinha doce de criança de 2 anos. Ela não resistiu. Pegou ele no colo, cheirou o cabelo dele, deu um beijo longo na bochecha rechonchuda. "Você vai ser um menino bom, né, Luiz? Vai obedecer à mamãe nova que você vai ter." Luiz não entendeu nada, mas sorriu para ela como sorria para qualquer pessoa que o pegasse no colo com carinho. Depois disso, ela entregou ele de volta para mim e se dirigiu para a porta. "Teresa!", Dona Aparecida chamou.
Você não quer nem saber que famílias vão ficar com eles? A mãe parou na porta, mas não se virou. Não, é melhor assim. Se eu souber, vou ficar tentada a procurar eles, e isso não seria bom para ninguém. E foi embora. Assim. Sem olhar para trás, sem prometer que ia voltar, sem inventar desculpa ou mentira. Pela primeira vez desde que eu me lembrava, ela foi honesta com a gente. Ficamos todos ali na cozinha, em silêncio, processando o que tinha acabado de acontecer. Nossa mãe tinha desistido de nós. Oficialmente, definitivamente para sempre. Mas sabe de uma coisa? Por mais estranho que possa parecer, senti um alívio imenso, porque finalmente não precisávamos mais viver com medo de ser abandonados. Já tínhamos sido. Finalmente não precisávamos mais inventar desculpas para vizinhos curiosos. Finalmente não precisávamos mais fingir que éramos uma família feliz. Agora podíamos começar de novo, de verdade. 2 semanas depois, conhecemos nossas famílias novas. Dona Aparecida conseguiu uma família que quis ficar com todos nós 7 juntos. Seu João e Dona Clara, um casal de comerciantes da cidade que não podia ter filhos e tinha uma casa grande o suficiente para todos nós. Eles eram pessoas boas, pacientes, que entendiam que íamos precisar de tempo para confiar de novo. Seu João era um homem calmo que trabalhava numa loja de tecidos. Dona Clara era uma mulher doce que sabia cozinhar igual minha avó, que eu mal me lembrava. No primeiro dia na casa nova, Dona Clara nos chamou para uma conversa na sala. "Escutem bem o que eu vou falar", ela disse, com uma voz firme, mas carinhosa. "Vocês não são obrigados a me chamar de mãe. Não são obrigados a gostar de mim de imediato. Vocês podem me chamar de Dona Clara pelo tempo que quiserem. O que eu posso prometer é que eu e seu João vamos cuidar de vocês. Vamos dar comida, roupa, escola, carinho. E, principalmente, nós não vamos embora. Podem ter certeza disso." E foi exatamente isso que eles fizeram. Cuidaram de nós como se fôssemos filhos de sangue. Nos deram estudo, oportunidade, amor sem cobrança. Nunca perguntaram sobre nossa mãe verdadeira, nunca fizeram comparações, nunca nos fizeram sentir que éramos um peso ou uma obrigação. Miguel se formou contador. Ana virou professora. João estudou até virar advogado. Pedro abriu uma oficina mecânica. Maria se casou com um rapaz bom e teve 4 filhos. Luiz, que não guardou nenhuma lembrança da mãe que nos abandonou, cresceu chamando Dona Clara de mãe e se tornou médico. Eu me formei professora também. Me casei com um homem maravilhoso. Tive 3 filhos que criei com todo o amor e toda a segurança que não tivemos quando éramos pequenos. Nunca, nem por um segundo, deixei meus filhos sozinhos. Nunca subi na garupa da bicicleta de ninguém para fugir das minhas responsabilidades. Hoje, aos meus 68 anos, quando penso naquela época, não sinto mais raiva da minha mãe. Sinto pena. Pena de uma mulher que não soube valorizar o tesouro que tinha, que escolheu a liberdade em vez do amor, que perdeu a chance de ver os filhos crescerem e se tornarem pessoas de bem. Nunca mais soubemos dela. Nunca procuramos. Nunca perguntamos. Ela quis sair das nossas vidas e respeitamos essa decisão. Mas eu sei que, onde quer que ela esteja, se ainda estiver viva, ela deve se arrepender todo dia da escolha que fez. Porque a gente estava bem. A gente era uma família boa, unida, cheia de amor. Só precisávamos de uma mãe que quisesse realmente ser mãe. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que família não é só sangue. Família é quem fica, quem cuida, quem ama sem condições. Aprendi que criança merece segurança, merece confiança, merece adultos que assumam suas responsabilidades. Aprendi que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir embora quem não quer ficar. E, principalmente, aprendi que a gente pode sim se recuperar de um abandono. Pode sim confiar de novo, amar de novo, ser feliz de novo. Demora, dói, deixa cicatrizes que nunca saem completamente. Mas é possível. Dona Aparecida foi nossa madrinha de casamento, minha, da Ana, do Miguel, de todos nós. Seus filhos viraram nossos irmãos de coração.
Sua casa virou nosso ponto de encontro até o dia em que ela morreu, aos 89 anos, cercada de todos nós que ela ajudou a criar. Seu João e Dona Clara foram nossos pais verdadeiros, nos deram sobrenome, amor, exemplo de como uma família deve funcionar. Quando eles morreram, primeiro ele, depois ela, sentimos a dor de órfãos de verdade. Porque dessa vez estávamos perdendo pessoas que realmente tinham sido pais para nós. A única coisa que eu mudaria, se pudesse voltar no tempo, seria ter agradecido mais. Ter falado mais vezes para Dona Aparecida, seu João e Dona Clara o quanto eles significaram para nós. Ter deixado claro que eles salvaram nossas vidas, que nos deram uma segunda chance de ser felizes. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, obrigada. Obrigada por ouvir a história de uma menina que teve que crescer rápido demais, mas que conseguiu encontrar a felicidade do outro lado da dor. A vida às vezes machuca a gente de um jeito que parece que nunca vai sarar. Mas sara sim. Deixa marca, deixa aprendizado, deixa a gente mais forte. E, principalmente, deixa a gente com a certeza de que merecemos amor verdadeiro, amor que fica, amor que não vai embora na garupa de bicicleta alheia. Nossa história não terminou naquele dia em que nossa mãe foi embora. Na verdade, foi naquele dia que nossa história de verdade começou.